12. Itaocara já foi uma próspera cidade no interior do Rio de Janeiro, conhecida por suas plantações de café e cana-de-açúcar. A cidade tinha um papel importante na economia da região durante o auge dessas culturas. No entanto, nos últimos anos, Itaocara vem enfrentando uma crise populacional séria. A migração para centros urbanos em busca de melhores oportunidades de emprego e educação tem sido um dos principais fatores que contribuem para esse declínio. A falta de investimentos em infraestrutura, saúde e educação agravou ainda mais a situação, levando muitos moradores a abandonar a cidade. Hoje, Itaocara enfrenta um cenário desolador, com muitos imóveis abandonados e uma sensação de estagnação econômica. A população atual é quase a metade do que era 2 décadas, e a cidade luta para encontrar formas de revitalizar seu crescimento e atrair novos residentes. 11. Serra Pelada ganhou fama mundial na década de 80 com a Corrida do Ouro. Milhares de garimpeiros migraram para a região em busca de riqueza instantânea, transformando o local em um dos maiores garimpos a céu aberto do mundo. Durante seu auge, Serra Pelada era um lugar de intensa atividade e prosperidade, mas essa fase foi curta. Com o esgotamento das reservas de ouro e a ausência de alternativas econômicas sustentáveis, a cidade viu sua população diminuir drasticamente. A maioria dos garimpeiros deixou a região em busca de novas oportunidades, deixando para trás uma cidade em decadência. Atualmente, Serra Pelada é uma sombra do que foi, com infraestrutura precária e muitos dos antigos garimpeiros vivendo em condições de pobreza extrema. O sonho do ouro deu lugar à realidade de abandono e declínio, e a cidade continua a lutar para encontrar o caminho sustentável para o futuro. 10. A cidade de Canudos é famosa pela Guerra de Canudos no final do século XIV, um conflito entre o exército brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro. A cidade foi completamente destruída pelo exército, mas foi reconstruída posteriormente. No entanto, as adversidades climáticas, especialmente as secas severas, têm levado muitos moradores a abandonar a cidade. A falta de recursos hídricos e oportunidades econômicas faz com que os jovens busquem melhores condições em outras regiões. Canudos hoje é uma cidade pequena, lutando para sobreviver. A população atual é uma fração do que era no passado, e a cidade continua a enfrentar desafios significativos, como a falta de água e empregos. A história de Canudos é uma lembrança da resistência e da luta do povo, mas a cidade precisa de investimentos e soluções para evitar o seu completo desaparecimento. 9. São João Marcos, no Rio de Janeiro, foi uma das cidades mais ricas no século XIV, graças à produção de café e à proximidade com o porto de Angra dos Reis. A cidade prosperou por muitos anos, mas a construção de uma represa na região resultou na inundação da cidade, em 1940. Os moradores foram forçados a se mudar e a cidade foi oficialmente extinta. Atualmente, as ruínas de São João Marcos são um sítio arqueológico e ponto turístico histórico, mas sem moradores fixos. O local serve como um monumento do passado glorioso da cidade e à tragédia da sua destruição. Visitantes podem explorar as ruínas e aprender sobre a história da cidade, mas a ausência de uma comunidade residente faz São João Marcos uma cidade fantasma, preservada apenas em suas estruturas e na memória dos que a conhecem. 8. Fordlândia, no Pará, foi uma cidade fundada pelo industrial Henry Ford em 1928, com o objetivo de fornecer borracha para a indústria automobilística dos Estados Unidos. Ford investiu milhões de dólares na construção da cidade, que incluía casas, hospitais, escolas e outras infraestruturas modernas para a época. No entanto, o projeto fracassou devido à falta de conhecimento sobre as condições locais, pragas e doenças que afetaram as seringueiras.
A rígida administração e as condições de trabalho impostas pelos gerentes americanos também geraram descontentamento entre os trabalhadores locais. A cidade foi abandonada em 1934, deixando para trás uma infraestrutura robusta, mas sem utilidade. Hoje, Fordlândia é uma cidade fantasma, com apenas alguns poucos moradores. As construções originais ainda estão de pé, servindo como um monumento ao fracasso do projeto. A cidade é uma atração turística para aqueles interessados na história da região e nas ambições do americano Henry Ford. 7. Matarandiba, uma pequena vila situada na ilha de Itaparica, na Bahia, está enfrentando um processo de despovoamento devido a fatores ambientais e econômicos. A vila, que já foi próspera com suas atividades pesqueiras e turismo, está agora lutando contra a erosão costeira que ameaça engolir casas e infraestrutura. A falta de investimentos em medidas de contenção e infraestrutura básica também contribui para a migração de seus habitantes para as áreas mais seguras e, óbvio, desenvolvidas. A população está diminuindo e a vila se torna cada vez mais desolada, com casas abandonadas e ruas vazias. Matarandiba é um exemplo de como as mudanças climáticas e a falta de apoio governamental podem transformar comunidades vibrantes em cidades fantasmas. 6. Biribiri, localizada no estado de Minas Gerais, é uma antiga vila têxtil que hoje se assemelha a uma cidade fantasma. Fundada no final do século XIV, a vila foi um importante centro de produção têxtil até a década de 70, quando a fábrica fechou suas portas. Sem a fábrica, a principal fonte de emprego desapareceu, levando os moradores a buscar oportunidades em outros lugares. Hoje, Biribiri é um local turístico, com suas construções preservadas e uma paisagem natural deslumbrante, mas com poucos residentes permanentes. A história de Biribiri é um lembrete do impacto da industrialização e a desindustrialização nas comunidades locais. 5. Arapira é uma vila fantasma localizada na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo. Fundada no século XVIII, a vila foi próspera por um tempo, mas gradualmente foi abandonada devido ao isolamento geográfico e à falta de desenvolvimento econômico. Hoje, Arapira é acessível apenas por barco e está praticamente deserta. As casas de madeira e a igreja da vila ainda estão de pé, mas abandonadas. A natureza tomou conta do lugar, transformando-o em um cenário quase surreal. Arapira serve como testemunho silencioso da passagem do tempo e da migração humana em busca de melhores condições de vida. 4. Cococi, no estado do Ceará, é uma cidade que já teve uma população considerável, mas hoje é praticamente desabitada. Fundada no século XIX, Cococi prosperou por um tempo com a agricultura e a pecuária. No entanto, a falta de água e a seca contínua forçaram os moradores a abandonarem a cidade em busca de lugares com melhores condições de vida. Hoje, Cococi é uma cidade fantasma, com ruas vazias e casas abandonadas. As ruínas da igreja e outras construções são os únicos testemunhos da vida que já existiu ali. A história de Cococi é um exemplo das dificuldades enfrentadas por comunidades rurais no Nordeste brasileiro. 3. Xique-Xique é uma cidade ribeirinha no estado da Bahia, que está perdendo população devido à erosão do Rio São Francisco e à falta de oportunidades econômicas. A cidade, que já foi um importante centro comercial na região, está agora enfrentando a migração de seus moradores para áreas urbanas maiores em busca de emprego e melhores condições de vida. A erosão do rio tem destruído áreas habitadas e terras agrícolas, contribuindo para o declínio econômico e populacional da cidade. Xique-Xique é um exemplo de como fatores ambientais podem impactar negativamente a sustentabilidade de uma comunidade inteira.
2. Airão Velho, localizada nas margens do Rio Negro, no Amazonas, é uma cidade fantasma que foi abandonada na década de 50. Originalmente fundada no século 17, a cidade prosperou durante o ciclo da borracha, mas foi gradualmente abandonada após o colapso da economia da borracha. Os moradores restantes foram realocados para a nova cidade de Novo Airão, deixando Airão Velho completamente deserta. Aliás, com apenas um morador. Hoje, as ruínas da cidade são cobertas pela selva, criando um cenário místico e isolado. Airão Velho é um exemplo de como mudanças econômicas e políticas podem levar ao abandono de uma comunidade inteira. 1. Cubatão, localizada no estado de São Paulo, já foi conhecida como a cidade mais poluída do mundo nos anos 80. A intensa industrialização trouxe graves problemas ambientais e de saúde para a população local. A poluição do ar, da água e do solo fez com que muitas pessoas sofressem de doenças respiratórias e outros problemas de saúde, levando muitos a abandonar a cidade. Apesar dos esforços de recuperação ambiental e melhora na qualidade de vida, a reputação negativa de Cubatão e a falta de oportunidades econômicas continuaram a incentivar a migração. Embora a cidade ainda tenha habitantes, muitas áreas industriais permanecem desertas e a população não recuperou seus níveis anteriores. A história de Cubatão é um alerta sobre os impactos da poluição e da industrialização sem controle sobre a saúde e o bem-estar das comunidades regionais.